pessoal. Hoje o tema que nos toca é o chamado de saneamento e organização do processo, né? A temática do dia, seguindo aí a ordem do professor Humberto Teodoro Júnior, lá da obra dele, Curso de Processo Civil. Bom, para a gente poder falar de organização e saneamento do processo, eu trouxe aqui para vocês, para a gente começar, né, aquela nossa tradicional barra, para poder nos situar na fase do andamento processual. Então, já tivemos todas essas etapas aqui, já foram superadas, né, já tivemos diversas etapas superadas e estamos, então, no momento, no grande momento, que é chamado de julgamento conforme estado do processo. Quando se fala em julgamento conforme estado do processo, só repassando, ele vai ter 4 fases, né? A primeira fase é a fase de extinção do processo, em que ele vai procurar trabalhar o 485 e o 487, o juiz vai analisar as possibilidades da extinção do processo com ou sem julgamento do mérito, né? Essa é a expectativa desse momento processual. Ele vai analisar, então, todos aqueles incisos e vai verificar se é possível tomar uma daquelas atitudes. E não sendo possível, ele vai para a próxima etapa, que é o julgamento antecipado do mérito, onde ele vai acabar com o processo em sua totalidade, né? Quando lá já não existirem mais, quando já estiver tudo comprovado, não precisar de mais provas, ou quando acontecer a revelia e os seus efeitos. Sendo o segundo, né, a revelia e os seus efeitos, mais comum de acontecer. E não sendo possível nenhuma dessas situações, ele vai para o julgamento antecipado parcial do mérito, que na verdade é basicamente a mesma coisa, né? A questão das provas ali, ele dá uma outra redação, mas a ideia termina sendo a mesma, e ele volta a falar da extinção do processo sem a necessidade aí de, quando ocorre a revelia e os seus efeitos, ok? Em não sendo possível isso, aí a gente chega ao momento em que nós estamos, que é o julgamento, desculpa, que é o saneamento e organização do processo. Então, em tese não, essa é a última fase do julgamento conforme o estado do processo. Para a gente entender essa estrutura, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho de história, só para contextualizar vocês, né? No Código de Processo Civil de 39, nós tínhamos a figura do despacho saneador. Depois, com o Código de 73, foi criada a tal da audiência preliminar. E hoje nós temos aí o saneamento. Então é tudo a mesma coisa, né? Tudo é exatamente a mesma coisa com uma roupagem diferente. Essa sempre foi uma etapa do processo, uma das mais importantes, mas que sempre ficou aí relegada, né, a um plano, não posso dizer segundo plano, mas assim, nunca foi a prioridade do Poder Judiciário, que é uma pena, né? Seria o momento em que o Judiciário teria para resolver uma série de questões, daqui a pouco a gente vai falar disso, mas infelizmente ele não tem, na minha opinião, na minha concepção, a gente não vê o Judiciário dando a atenção necessária a esse momento. Mas, em todos os 3 códigos, sempre foi o grande momento processual. Era quando eles resolveriam uma série de questões dentro do Código de Processo, mas, né, não foi dado, não é dada, hoje ainda não é dada atenção pelos magistrados. Claro que quando a gente fala não é dada atenção pelos magistrados, sempre tem uma boa parte deles que fazem bem feito, mas tem uma galera aí que insiste em não fazer bem feito. Mas também quem não faz bem feito saneamento, não faz bem feito o restante da estrutura processual. Isso é uma coisa normal, ok? Nessa aula de hoje, era uma aula que eu acabei colocando muita citação do Humberto, né? Normalmente eu não gosto de usar muitos textos, mas nesse aqui eu me vi obrigado, porque algumas coisas eu preciso destacar para vocês, sob pena de depois dar uma confusão mental aí de vocês quando vocês vierem para a prática. Vamos lá. Ô, professor, Pois não?
Deixa eu tirar uma dúvida com você, que eu tinha te perguntado na semana passada, né? E tal. Eu não consegui achar de novo os seus slides e também não consegui estar encontrando as suas aulas gravadas. Onde você está colocando essas aulas Tá, gravadas? tá tudo lá no estúdio do jeitinho que era feito nos bimestres anteriores. Estão todas lá. Eu não consigo colocar ela nesse novo sistema, minha não tá linkando com vocês, mas está tudo lá no estúdio. Então, porque no Alguém? sistema antigo que a gente usava, não tem nada seu lá. Só tem aquela última aula que você deixou gravada pra gente no YouTube. Hum, depois, me dá o teu URL, eu vou entrar e vou ver tua tela depois, mas pessoal, os demais estão conseguindo acessar? Me dá seu RA. 1952 1952 4472. 4472. E assim, o pessoal está conseguindo acessar porque é emitido um relatório da quantidade de acesso daqueles vídeos. Ele está sendo bem acessado, inclusive. Tá? Então dá uma olhada lá, está no seu estúdio. Vai estar com o título de aulas gravadas. Mas depois da aula eu entro certinho com o teu RA e vou olhar o teu caso, ver o que você está enxergando, o que você não está enxergando lá. Ok? De repente, na hora que a gente acabar a aula aqui, eu já faço isso nos minutinhos que restarem. Tá bom? Tá bom, então. Obrigado, professor. Ok? Retomando então, pessoal, o que o autor fala? Ele diz o seguinte: na sistemática do código atual, não pode mais o juiz relegar questões formais ou preliminares como pressupostos processuais e condições eh, para exame na sentença final. Né? Essa frase do professor Humberto é uma frase linda que funciona no mundo ideal, né, no mundo do ser. Ocorre que no mundo do dever ser, lá no dia a dia do processo, né, na ocorrência cotidiana do processo civil, na aplicação dele, não é bem isso que acontece, tá? Então não é que o juiz não pode mais. O juiz não deveria mais relegar as questões processuais para outro momento. Ele tinha que resolver tudo antes da sentença final. Agora, é o que eu já me referi há umas 2 aulas atrás, ou na aula passada, salvo engano. O Estado não existe preclusão. Então, se o juiz deixou passar alguma coisa errada, ele vai ter que resolver isso, seja na sentença, né, e pior, se o juiz não resolver essas questões que ele deveria ter resolvido antes, isso vai ser resolvido numa sentença, num recurso, lá no tribunal, numa apelação. E se o TJ não resolver, o STF vai resolver. Então, questões de pressupostos e condições da ação são erros gravíssimos em processo civil. Né? Então, por exemplo, lá nos pressupostos processuais, um que todos os autores colocam, a capacidade postulatória. Se o processo for feito por uma pessoa que não seja advogado, isso aí vai ter que ser resolvido a qualquer momento. Então, a frase está correta, né? Deveria ser assim, mas não é bem isso que a gente enxerga no dia a dia aí, processual, ok? O autor continua, né? Incumbe-lhe decidi-las com mais propriedade no momento das providências preliminares. Então, é naquele momento do 352. Ele deveria ter resolvido boa parte dos vícios aqui, ó. Verificada a existência de irregularidades ou débitos sanáveis, o juiz determinar sua correção no prazo nunca superior a 30 dias. Então, esse seria o momento para resolver. Né? Ou, no máximo, como ele coloca agora, no julgamento conforme o estado do processo, de sorte que a decisão de saneamento de organização prevista no 357 é quase uma eventual declaração de regularidade do processo. É quase sempre uma eventual declaração. Então, o ideal, de novo, né, num mundo ideal, seria que, ultrapassado a fase de saneamento, todas as etapas processuais anteriores, tudo que estivesse para trás, digamos assim, já estaria superado, já estaria resolvido. Mas eu volto à afirmação anterior: para o Estado, para o juiz, não existe preclusão. E se ele deixou passar algum erro, mesmo posteriormente, esse erro deverá, né, ser sanado, deverá ser corrigido. Ok? Então, eu fiz questão de trazer essas informações do autor aí para a gente poder discutir e esclarecendo para você, porque senão
você lê aquilo lá e fala, não, está tudo resolvido no processo. E não é verdade. E o autor nem deixa a margem, né, da forma que ele apresenta aqui, para que resolvesse depois. Ele é categórico, ele diz que não é mais na sentença que vai resolver. De fato, ele está certo. Não deveria ser na sentença o momento para resolver estas questões. Contudo, se escapar, né, vai poder ser feito isso lá também. Eu até entendo o que ele quis dizer, né? Ele foi bem, digamos assim, ele foi feliz na sua afirmação. Contudo, o juiz nem sempre leva o processo com o cuidado que deveria, né? Mas aí já é uma culpa do sistema, não é uma culpa do processo civil. Avançando. Ainda, né, acho que só tem mais 2 textão, depois a gente retoma a sistemática da aula. A decisão de saneamento, portanto, passou a ser aquela decisão que o juiz profere ao final das providências preliminares, para reconhecer que o processo está em ordem e que a fase probatória pode ser iniciada. Eis que será possível julgamento de mérito e, para tanto, haverá necessidade de prova oral ou pericial. Aqui, né, uma outra confusão, por isso que eu trouxe. Na verdade, o saneamento do processo, ele ocorre, né, vou até voltar aqui, ó, saneamento do processo, ele não ocorre nas providências preliminares. O saneamento do processo ocorre no julgamento conforme está do processo. Então, eu quero acreditar que quando ele falou ali, né, das providências preliminares, ele estava se referindo a isso aqui, ó, a isso aqui. Perfeito? Então, por isso que eu fiz questão de trazer, como é o autor que a gente está seguindo, eu observei algumas impropriedades aqui, fiz questão de destacar a vocês. Então, não confundam, tá? Quando ele fala aqui, decisão de saneamento, ele está dizendo as regularidades para resolver. Por quê? O verdadeiro saneamento e organização não é providência, não são providências preliminares. Se refere ao julgamento conforme o estado do processo, ok? Então, depois você se confunde em qual momento é que vai acontecer isso. E, por fim, né? Então, esta é a quarta e última modalidade de julgamento conforme o estado do processo. Observe que ele mesmo, né, ele reafirma essa frase, uma frase a continuidade da outra lá no texto, ele volta aqui e reafirma que o saneamento é no julgamento conforme o estado do processo. Então, não é que ele não saiba o que ele está falando, o que ele está escrevendo. Ele sabe sim, ele simplesmente está falando, assim, digamos assim, para um público que já tenha, né, grande formação e grande conhecimento em processo civil. Ora, quando vocês estão estudando ainda, estão se encaminhando nos aspectos processuais, poderia, esses 4 parágrafos dele aí, trazer uma certa confusão a vocês, por isso que eu fiz questão de trazer, né, colocá-los aqui na tela, para a gente superar esse momento, beleza? Então, olha lá mais uma vez, nós estamos então nessa etapa, que é o 357. E eu já quero começar chamando a atenção para esse aspecto. Ó. O saneamento, conforme o julgamento do processo, ele é uma decisão interlocutória, ok? Muita atenção a isso, que essa informação será bastante relevante ao final, né, da nossa apresentação. Por que relevante? E já vou antecipando já, né? Porque quando o juiz decide, faz o saneamento, ele vai, daqui a pouco eu vou mostrar, tratar de uma série de questões que, caso a gente não fique satisfeito, caso a parte não fique satisfeito, você vai ter que entrar vai manusear um recurso, né? E o recurso manuseado, o recurso de agravo de instrumento, que é utilizado exatamente porque essa decisão é uma decisão interlocutória. Então, vocês vão encontrar muitas vezes vários autores se referindo a despacho saneador, né? A palavra despacho saneador é um nome que é dado ao saneamento. Mas olha a confusão. O despacho saneador é uma decisão interlocutória, não é um despacho. A gente já estudou a diferença entre um e outro.
né? Despacho é algo que não traz prejuízo às partes, não traz nenhum dano, nenhum sacrifício às partes, enquanto decisão interlocutória trará uma série de repercussões. E então aqui, quando a gente fala de saneamento, é decisão interlocutória. Então não se assustem se encontrarem autores se referindo, artigos se referindo a despacho saneador. Mas despacho saneador é a nomenclatura que a gente usava lá atrás na história, como eu apresentei para vocês agora há pouquinho. Tá? Então a ideia de despacho saneador ele ficou incorporado a essa estrutura do processo civil. Né? Ficou lá, como se diz assim, arraigado na ideia. Então, esse 39 aqui é que acabou se chamando. Então, hoje, mesmo hoje, a gente encontra muita gente se referindo a despacho saneador, que é uma criação lá do Código de 39. Isso aqui é uma, digamos assim, é uma expressão que está passando de geração em geração entre aí, os bacharéis em direito. Mas o ideal seria que falássemos, então, em decisão interlocutória. Mas não tem problema, né, desde que a gente saiba do que nós estamos falando, né, ficaria mais fácil aí de entendermos toda a estrutura. Ok? Bom, retomando aqui da onde eu estava. Então, ele é uma decisão interlocutória. Avançando agora. Pois bem, né, o que a gente vai fazer nesse saneamento? Né? Quais são, mais uma vez, as fases? Né? Qual é o raciocínio lógico que o juiz vai desenvolver nesse saneamento? O que ele vai fazer nesse saneamento? Então, a primeira coisa que ele vai fazer ali é resolver as questões processuais pendentes, se houver. Então, é aquilo que até agora eu falava para vocês. A ideia seria que o juiz zelasse por todo o andamento do processo. Seria uma etapa em que o juiz, de fato, ele iria, segundo aquilo que o Humberto falou, estipar todos os vícios do processo. É como se ele desse uma certificação de que dali para trás não haveria mais erros processuais. Ok? Então, ele vai analisar todo o processo, vai verificar as partes, vai verificar os pedidos, vai analisar o valor da causa, a competência. Então, seria o momento então, que nós vamos zerar o processo. Por que teria que zerar o processo? Porque depois disso aqui, a gente vai trabalhar com as provas. Né? E as provas, elas são muito importantes. Tão importantes que é com base nelas que o juiz vai dizer se as partes têm ou não têm direito, quem tem ou não tem direito dentro do nosso processo. Perfeito? Então, primeira coisa que o juiz faz no saneamento é resolver as questões processuais. Tudo que for de processo seria ali que ele iria resolver. Né? Pedir para que a parte regularize, ele vai determinar a regularização. Se ele observou que, por exemplo, está faltando procuração, vai mandar colocar. Se verificou que as partes estão lá, são relativamente incapazes e não têm os seus procuradores, não têm os seus representantes, perdão, ele vai fazer isso. Se verificar lá que a parte ela precisa de uma interdição, ainda não foi interditada, pode mandar interditar para dar um curador para a pessoa, para aquele processo. Vai verificar se a citação foi feita de forma correta, né, se foi feita por edital, se os editais foram publicados, enfim, ele vai analisar a regularidade processual. Talvez para estudar, deva anotar isso, vai analisar a regularidade processual. Essa é a ideia, esse primeiro momento ali nas nossas, no nosso saneamento. Feito isso, analisado isso, ele vai para a segunda etapa, que é delimitar as questões de fato sobre os quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Então, a gente chama isso de fixar os pontos controvertidos, né? Fixar os fatos a serem provados. Tá? Então, ele vai fixar os fatos. Quais fatos precisam ser provados? Né? Tem que provar se houve o dano, tem que provar a extensão do dano, vai ter que provar se o aluguel está em atraso, vai ter que provar se a assinatura é do réu. Então,
ele vai delimitar o que aquele juiz precisa que seja provado nesse processo. Por isso que eu falo da importância. É o momento que ele vai dizer para as partes o que é que ele precisa que seja provado. Porque, afinal de contas, é ele o juiz que vai julgar. Então, ele vai sinalizar, vamos dizer assim, o que ele está em dúvida, né? O que ele não está aceitando do processo ainda, para, a partir daquilo que as partes provarem, ele poder proferir a sua decisão. Essa é a ideia. Então, quando fala em saneamento, primeira coisa, resolver as questões processuais, fixar fatos. Por terceiro, né, fazer ali a distribuição do ônus da prova. Então, ele fixou os objetos, os fatos que precisam de provas, e ele vai então agora definir a distribuição do ônus da prova. Quando a gente fala em ônus da prova, né, ele o artigo volta a citar ali o 373, né, aquela velha história que eu falei desse código, que ele tem essa grande habilidade de ele estar em um artigo, ele remeter a outro, a gente tem que ficar nesse vai e vem dentro do código, não há nenhum problema, foi uma técnica legislativa, mas o que o 373 fala para nós? O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isso aqui fica mais fácil de você lembrar assim. A gente vai estudar o direito probatório agora no quarto bimestre, o grande foco do quarto bimestre são as provas. A gente vai estudar e a gente vai aprender a seguinte frase, né? O ônus da prova incumbe a quem alega. Então, quem alega tem que provar. Então, se o autor alega que tem um direito, o autor tem que provar o seu fato constitutivo, né, o que lhe dá esse direito. Se o réu alega, lá na contestação, fato impeditivo, modificativo ou extintivo, a gente já estudou o que são esses três fatos aí há 2, 3 aulas passadas. Se ele alega isso, ele também terá a obrigação de provar. Então, para poder assimilar de uma forma mais sucinta isso aí, para lembrar na hora de uma prova, o ônus da prova incumbe a quem alega. É claro que isso aqui não é tão redondinho assim também. Tem uma outra série de questões que eu vou antecipar agora, tá? Mas a gente ainda vai aprofundar isso, que é a questão da possibilidade da inversão do ônus da prova. Então, seria, ao invés do autor provar que tem direito, que está certo, vamos dizer assim, ao invés do autor provar que está certo, o réu é que tem que provar que não está errado. Parece uma coisa tão boba, né? Mas na prática dá uma grande diferença. E eu gosto sempre de falar de inversão do ônus da prova, trazendo como exemplo o erro médico. Então, o erro médico. Então, numa ação indenizatória em que se discute, em que o médico tenha errado, se a gente pegar essa estrutura aqui do 373, o que vai acontecer? Quem sofreu o erro, né, o paciente, é que vai ter que provar que o médico errou, né? Como é que eu vou provar isso? Eu vou precisar de um laudo de outro médico, então eu, autor, vou ter que correr atrás de peritos, então vai ser uma coisa, assistentes técnicos, vai ser uma coisa bem complicada, vai ser cara, são perícias caras, então o autor é que tem que sair em busca dessas provas. Na inversão do ônus da prova vai ser ao contrário. O médico é que vai ter que provar que ele, médico, não errou. É ele, médico, que vai ter que correr atrás dos laudos, é ele, médico, que vai ter que correr atrás das perícias, das despesas. Então, inverte bastante. Isso na prática dá um resultado assim, assustador, né, de tão diferente que é. Todavia, né, para nós, basta entendermos em qual etapa nós estamos. Nós estamos na etapa do julgamento, é que o juiz vai sanear o processo. O que ele faz no saneamento? Resolve questões processuais pendentes, fixa os fatos e agora, né, define o ônus da prova, delimita o que cada um vai ter que provar. É o momento que, se ele for decidir pela inversão do ônus da prova, agora
é que ele vai ter que fazer isso. Ele poderia fazer isso antes, mas aqui é o momento em que ele vai fazer essas delimitações. É na fase do saneamento do processo. E, feito isso, né, ele vai delimitar as questões de direito, vai dizer quais são quais os aspectos legislativos, quais leis se aplicam àquele caso, qual regulamento ele vai analisar. Né, isso aqui, o juiz não tem tanto cuidado no saneamento do processo. A gente observa que isso aqui é uma coisa meio intuitiva. O juiz não para escrever a legislação que ele vai estar explicando aqui. Isso a gente não vê no despacho saneador. Depois você encontra isso lá na fundamentação da sentença. Lá sim ele vai ter que mencionar sobre qual fundamentação ele está decidindo, se é por lei, se é pelos princípios, qual o fundamento do ordenamento que ele vai usar. Perfeito? Então, recapitulando o que nós já falamos, saneamento implica em resolver questões processuais pendentes, fixar os fatos, definir provas e fixar, delimitar o direito aplicável ao caso concreto. E ao final, caberá a ele, juiz, marcar a audiência de instrução e julgamento. Designar, se necessário, a audiência de instrução e julgamento. Acho que alguém me perguntou, acho que na aula passada, né, quando é que vai sair a audiência? Está aqui, ó. É nesse momento, então, em que o juiz vai designar essa audiência de instrução. Então, ele passou por 5 momentos, digamos assim, 5 fases. Resolveu questões processuais pendentes, fixou os fatos, fixou as provas, fixou o direito e agora marca a audiência de instrução e julgamento. Então, basicamente, isso aqui é que é o saneamento. É isso que o juiz vai fazer. Agora a gente vai ver alguns desdobramentos dessa etapa, né? Algumas coisas que ainda acontecem dentro dessa etapa processual, mas quando a gente fala em saneamento do processo, são estas 5 fases aqui que a gente tem que saber, né? É isso que acontece. Porque agora, né, haverá, digamos assim, outros circunstâncias que gravitam em torno destes 5 aspectos aqui. Né? Esses 5 aspectos não vão mudar. Mas o que são essas circunstâncias que ainda gravitam? A primeira delas, como é uma decisão interlocutória, olha só, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajuste no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Então, muita atenção a isso. A decisão interlocutória, o saneamento do processo, ele permite que as partes peçam ao juiz que ele esclareça. Então, ele fixou lá um ponto controvertido, ele fala lá, suscitado dúvida a respeito do teor alcoólico do motorista, né, se o motorista que causou o acidente estava ou não estava embriagado. Acontece que no processo já tem laudos, né, tem lá o exame de sangue do motorista certificando que ele estava alcoolizado. Então é hora de você perguntar, excelência, isso vai ter que ser objeto de prova mesmo? Já não está provado nas folhas 32 do processo que ele estava alcoolizado? Por que que Vossa Excelência está trazendo essa discussão novamente? Qual a importância disso? Então, é o momento que as partes vão ter de questionar o juiz, né, questionar a inversão do ônus da prova, falar assim, ó, eu sou médico, mas não é porque eu sou médico que essa inversão ela é obrigatória, né, vamos discutir. Então, é o momento que o advogado vai ter para poder, então, digamos assim, eu não vou falar em recorrer, porque não é um recurso, né? Mas é a oportunidade que o advogado tem para suscitar algumas discussões, né? Pedir esclarecimentos, entender mesmo o que é que o juiz quer naquela etapa, o que ele quer com aquele tipo de saneamento que ele está determinando. Perfeito? Muito importante isso aqui, uma questãozinha muito boba, mas que a gente tem observado aí, perguntando muito em exame de ordem, concurso público, eles gostam esse tipo de pergunta, eles gostam muito de realizar. Então fiquem atentos aí, aprendam, né, que essa informação certamente será útil no futuro de vocês. Perfeito? Então, é dado lá 5 dias
para que as partes possam discutir o que foi saneado, né? Se depois de 5 dias não tem mais como as partes modificarem. Perfeito? Bom, aqui, né, coloquei a palavra sonho, né? Outro sonho do legislador. O legislador disse, né, que as partes podem apresentar ao juiz para a homologação a delimitação consensual do fato de direito a que se refere o inciso 2 e 4, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. Então, o que o legislador que sugeriu, né? Que as partes tivessem bom senso, que as partes, né, delimitassem as questões de direito que fossem relevantes, e gostariam que as partes também, né, delimitassem as questões de fato. Mas essas questões de fato, essas questões de direito deixada ao encargo das partes, sinceramente, esse código é um código novo, tem aí 5 anos, né? Mas eu nunca vi isso acontecer, né? E acho muito difícil que esse aspecto aconteça, porque se as partes estão litigando, se as partes estão em conflito, né, exige uma maturidade muito grande para que isso ocorra. E aqui tem um problema de cunho prático também, né? Isso não está nos livros, isso eu deveria até cortar da gravação, digamos assim, né? Mas o que acontece, pessoal? Aqui acaba trazendo uma grande responsabilidade para o advogado, né? Que tipo de responsabilidade? Se o advogado senta com outro advogado colega e combinam isso daqui de forma consensual, protocolam, faz tudo certinho dentro do aspecto da legalidade, né, dentro do aspecto ético, fizeram isso aqui, protocolaram no processo, há um problema, que é a sentença. Pensa assim, ó, se eu, Paulo André, eu advogado, vou lá, faço isso deixa de ser um tipo de acordo, faço um acordo com outro advogado de como serão, quais são as questões de fato, quais são as questões de direito. E ao final do processo, eu sofro e alguém vai sofrer, né? Eu sofro os efeitos da sentença, ou seja, meu cliente perde o processo, né? Sempre vai ficar aquela dúvida na cabeça do cliente, se o meu advogado não tivesse feito aquele acordo com o outro advogado, deixado que o juiz decidisse, o resultado final poderia ser diferente. Então, seria muito difícil tirar essa dúvida da cabeça do cliente. E pior, né? Se você perde o processo, o cliente certamente vai consultar outro colega advogado, que pode ser que diga para ele, mas se o teu advogado não tivesse feito isso, o resultado poderia ser outro. Realmente, poderia ter sido outro, a gente nunca sabe, né, o que virá de uma sentença. Então, é um sonho, né? No mundo ideal, isso aqui funciona muito, exigiria maturidade dos profissionais, maturidade das partes. Então, infelizmente, você não vê isso aqui muito acontecendo. No Brasil ainda há essa prática, né, essa crença de que o juiz ele é a pessoa que vai resolver tudo dentro de um processo. Perfeito? Então, fica aí a ideia, ela existe. Eu espero que quando vocês estejam advogando, né, isso daqui a alguns anos, que talvez já exista uma maturidade social suficiente que permita que isso aí ocorra mais vezes em processos. Perfeito? Avançando, né? Ainda, observem que bom, vou ler o artigo aqui, ó. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar uma audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. Oportunidade que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Então, uma observação, pessoal, o saneamento e organização do processo, ele pode ser feito, a gente fala em gabinete, né? O que quer dizer em gabinete? O juiz recebe o processo e o juiz faz tudo aquilo que eu acabei de mencionar já várias vezes, né? Ele saneia o processo sozinho, ele lá no seu gabinete. Ou ele poderá marcar uma audiência de saneamento. Então, nós teríamos, em tese, três audiências. Nós teríamos a audiência de conciliação, audiência de saneamento, audiência de instrução
e julgamento. Então, também aqui, né, o ideal, no meu ponto de vista, seria que sempre tivéssemos uma audiência. Mas, como eu disse, é o ideal. Na prática, você não consegue isso. Na prática, trazer as partes para o processo, isso demanda tempo, isso demanda dinheiro, isso atrasa o andamento do processo. Então, normalmente, o juiz não gosta de marcar essa audiência aqui, tá? Mas, se for um processo bastante complicado, e existem processos que são muito complicados, mesmo tem uma dezena desses processos, que aí o juiz acaba sempre marcando essa a audiência para lá, junto com as partes, fazer toda essa, digamos assim, marcação do que será necessário para a próxima etapa, que é a fase da instrução, audiência de instrução do processo. Então, qual a informação gravar aqui? É que é possível fazer uma audiência de saneamento, caso o juiz entenda necessário. Ok? Se o juiz não marcar audiência, ele faz a sua decisão em gabinete e as partes daí terão 5 dias para poder impugnar, né, pedir alguns esclarecimentos para aquele saneamento. O que deve prestar atenção, que o profissional tem que prestar atenção, que o bacharel em direito tem que prestar atenção, né, o advogado, é o seguinte, isso aqui é um detalhezinho interessante, ó. Caso tenha se determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará o prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas. Mas olha que interessante o parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, as partes devem levar para a audiência prevista o respectivo rol de testemunhas. Então, olha só, quando o juiz saneia o processo, se ele marcou prova testemunhal, ele dá um prazo de 15 dias, né? Não superior a 15 dias, ele pode marcar com prazo menor, ele pode marcar com menos período, né? Prazo não superior a 15 dias para que apresente o nome das testemunhas. Mas isso para essa situação aqui, ó. Agora, se o juiz marcar uma audiência, olha só, o advogado tem que levar o nome dessas testemunhas nessa audiência, sob pena de preclusão, sob pena de depois o juiz não aceitar mais o nome das testemunhas. Então, isso aqui é uma coisa que já havia advogado se atrapalhar nisso. For marcada a audiência, o advogado chegou para o saneamento sem o nome das testemunhas. E o juiz depois não deixou ele rolar testemunhas. Deu um rolo, foi recurso para lá, recurso para cá, mas enfim. Para evitar problemas, pessoal, sempre digo, né, brinco que eu sou muito preguiçoso. Eu gosto de fazer a coisa certinho na lei para não ter que ficar fazendo recurso para lá e para cá. Recurso dá muito trabalho. Então, se vai ter audiência de saneamento, leve o nome das suas testemunhas, que pronto, você não vai ter que ficar batendo boca com o juiz, discutindo com o advogado, não. Está lá, está na lei, cumpra-se a lei e fica bem fácil, ok? Como eu disse, são situações que gravitam em torno de saneamento que nós temos que estar atento. Isso, na verdade, não é saneamento, né? O saneamento é aqueles 5 itens, mas não adianta nada eu sanear e esquecer de levar o nome das testemunhas para a audiência. Prejuízo para o cliente, não vai ter como superar porque vai perder a produção de provas, ok? Então, basicamente, pessoal, esse aí é o nosso saneamento do processo. É uma etapa, como eu falei, diferente, né, de tudo aquilo que a gente estudou até agora no processo civil. Ele tem um viés totalmente diferente, por isso que o próprio autor, salvo engano, colocou um parágrafo só para o saneamento, né, devido aí às peculiaridades e a importância dessa etapa dentro do processo, ok? Bom, com isso, pessoal, a gente fecha essa etapa, e aí vamos começar a discutir na próxima aula a questão de provas, de audiência, de instrução, a gente vai estar trabalhando isso aí com vocês, ok? E até aqui alguma dúvida? Senão eu vou vou aproveitar o tempo que sobra para nós da aula hoje para começar a corrigir mais alguma daquelas questões que a gente já veio aplicando para vocês aí ao longo do bimestre. Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que não tenha ficado claro? Né? Pode perguntar agora, se não, depois, durante a aula, se surgir a dúvida, pode perguntar. Ok? Nada, nada? Então, com isso, a gente fecha aí
essa etapa do saneamento. A gente vai agora trabalhar as questões realizadas na nossa aula, ok? Eu não terminei a aula não, gente. Vocês, se quiserem sair, fiquem à vontade, mas eu ainda vou continuar corrigindo as questões com vocês. Perfeito? Bom, quais são as questões que a gente trabalhou no passado? Nós temos aqui agora essa aqui que fala sobre o pedido, né? Então, vamos ler a questão e a gente já vai corrigindo ela. Em razão da realização de obras públicas de infraestrutura em sua rua, que envolve o manejo de retroescavadeiras, britadeiras, a residência de Diana acabou sofrendo algumas avarias. Isso aqui é comum, né? Quando tem muita obra aí, acho que Curitiba, a questão de um mês atrás, 2 meses atrás, chegou a cair um prédio inteiro lá por conta de estarem tirando terra do terreno ao lado. Então, quando há obras, é natural rachaduras, que natural não é, né? Mas acontecem rachaduras, acontecem danos aos prédios vizinhos. Então, voltando aqui, Diana acabou sofrendo algumas avarias. A residência de Diana acabou sofrendo algumas avarias. Diana, é isso mesmo, ingressou com ação judicial em face do ente que promoveu as obras, a fim de que este realizasse os reparos necessários em sua residência. Citado o ente, né, citado o réu apresentou contestação. Contudo, antes do saneamento do processo, aí o saneamento que a gente está falando agora, diante do mal-estar que vivenciou, Diana consultou seu advogado a respeito da possibilidade de, na mesma ação, adicionar o pedido de condenação de danos morais. Considerando o pedido narrado, assinar a alternativa correta. A. É possível o aditamento, uma vez que até o saneamento do processo é permitida a alteração, é permitido alterar ou aditar o pedido sem o consentimento do réu? Veja, essa alternativa aqui, ela vem muito bem até aqui, né? Até aqui. Contudo, essa palavra aqui, ó, muda toda a nossa estrutura. Então, é possível editar, sim, é possível modificar, sim, mas, né, como já houve aqui atrás a informação, cadê? Aqui, ó, como ele já apresentou a contestação, não pode haver essa alteração do pedido, ok? Então, ela está errada por duas razões, porque já houve apresentação da contestação e, assim, não poderia ser sem o julgamento do mérito, teria que ser com o julgamento do mérito. Letra B, não é possível aditamento, uma vez que o réu foi citado e apresentou contestação. Veja, essa alternativa B aqui, ela tem cheiro de alternativa correta, cheiro, né? Quando a gente está fazendo provas objetivas, a gente tem que ir fazendo assim, analisando linha por linha para poder tomar uma decisão. Então, digamos assim, se não houver nada melhor, a gente vai marcar essa daqui, né? Por quê? Não é possível aditamento porque apresentou contestação. Não é possível por quê? Porque precisaria do consentimento do réu, ok? Então, a princípio, vamos dizer assim, vamos deixar essa daí observada. Vamos ver se não tem nada melhor. É possível aditamento do processo. Eis que até o saneamento do processo é permitido aditar ou alterar o pedido. Até que está correto, né? O limite para modificação do pedido é o saneamento, né? E aproveitando o que a gente estudou hoje, por que o saneamento? Porque é no saneamento que ele vai fixar os fatos e vai fixar as provas. Então, não dá para mudar pedido depois disso, senão bagunçaria todo o processo. Então, o saneamento é o meu limite para modificação de pedido. Desde que, olha aqui, ó, com o consentimento do réu. Então, com isso, a gente tira essa daqui, esquecemos ela, porque essa aqui ela está completa, né? Ela tem toda a informação possível. Então, por hora, essa daqui é a nossa verdadeira. Ela traz tudo, a informação dela está correta, né? É possível aditamento? É. Até o saneamento? Correto, mas com o consentimento do réu. Então, as três informações que ela traz está correto. Vamos para a última. É possível aditamento, porquanto até a prolação da sentença pode alterar o pedido desde que não haja recusa do réu.
né? Então, ele inverte a questão do ter o consentimento ou não ter a recusa, só que ele traz um problema aqui para nós, ó, entre vírgulas, inclusive, até a prolação da sentença. Não é até a prolação da sentença, é até o saneamento do processo. Então, nessa questão aqui, quando a gente estudou, a alternativa que deveria ser assinalada era a alternativa C. Claro para vocês isso, pessoal? Alguma coisa que não tenha ficado claro aqui? Então, para encerrar, o pedido é muito importante na petição inicial. É a partir do pedido que vai delimitar o que é que será provado, o que será, sim, o que será objeto de prova no processo, o que será objeto da sentença do meu processo. Então, o pedido ele é fundamental. Depois de formulado, pode alterar? Antes da citação, o autor pode mudar à vontade. Após a citação, só o consentimento do réu e tem o limite, que é o limite do saneamento. Depois do saneamento, o pedido não pode mais ser modificado. Ok? Beleza, pessoal? Vamos à frente. Nesse mesmo dia, eu trouxe uma outra pergunta para vocês, que é essa daqui. A regra é que os pedidos sejam interpretados restritivamente, né? Extrair do pedido somente aquilo que nele se contém. Contudo, a lei autoriza, em certos casos, a formação de pedido implícito. Portanto, para que o pedido implícito seja apreciado, o autor deve incluí-lo na petição inicial. Ora, aqui é um erro de lógica, né? Um erro de lógica. Né? Se o pedido ele é implícito, o que significa? Implícito é algo que está dentro, algo que não precisa ser explicitado, algo que não precisa ser formulado. Então, existe pedido implícito? Existe. Né? O que é o pedido implícito, pessoal? O pedido implícito são aqueles pedidos que não precisam ser formulados. Bom, quais são esses pedidos? Honorários advocatícios, sucumbência, correção monetária, juros, são questões que não precisam ser solicitadas ao juiz. Por que não precisa ser solicitado ao juiz? Porque ao sentenciar ele tem a obrigação legal de decidir essas questões. É obrigação dele fazer isso. Então, ele é implícito. Em outras palavras, mesmo não formulado, as partes vão obter esse resultado. E onde é que está o erro aqui? Ó? O autor deve incluir na petição inicial. Ora, se ele for incluído na petição inicial, não é pedido implícito, é pedido explícito. É uma questão lógica aqui, de semântica. Então, essa alternativa ela está errada. Né? Por que ela está errada? Porque o pedido implícito, ele não precisa, é da essência dele que ele não seja formulado. Porque se ele for formulado, no momento em que ele foi formulado, ele deixou de ser implícito para ser explícito. Ok? Então, esse pedido implícito existe, mas eles existem por conta da legislação, a lei que assegura a existência de tais pedidos. Avante. O pedido serve para identificação da demanda, para fins de verificação da litispendência, conexão, continência e coisa julgada, e além de tudo para fixação do valor da causa. Está correto, né? Isso aqui é verdadeiro. Falei para vocês que o valor da causa ele também tem como um dos seus elementos, né, o valor, a correspondência com o pedido. Então, ele serve sim para valor da causa. Além disso, litispendência, conexão, continência e conjugada sempre precisam também da presença ali do pedido. Né? Na litispendência, na litispendência, na conjugada, partes, pedido e causa de pedir. Na conexão e na continência, eu tenho que analisar a causa de pedido ou o pedido, um ou outro. E aí eu encontro o pedido presente em todas elas. Então, essa aqui ela é verdadeira, está correta. Numa determinada ação de indenização por danos morais, o autor formulou o seguinte pedido. Então, esse aqui é um pedido, né, do jeito que a gente estudou. Faço o exposto, pede a Vossa Excelência que se digne a julgar a pretensão do autor para fim de condenar o réu a pagar o que é devido.
À luz do que foi estudado a respeito da petição inicial, em especial sobre o pedido, o formulado no exemplo anterior está correto? Né? Está errado, pessoal. Por que está errado? Porque o pedido tem que ser certo e determinado. E aqui, ó, eu não determinei o valor. Eu não sei quanto é o valor. É o valor que é devido. Então, está errado o pedido. O pedido não pode ser formulado assim. O pedido tem que ser condenar a pagar e estabelecer economicamente, dizer, né, financeiramente, em reais, qual é esse valor que está formulado. Então, o pedido aqui é um pedido vago. É um pedido que você não sabe o que você quer. Eu só posso ter pedidos, atenção agora, em que eu não digo o valor, em que eu não digo a quantidade, no chamado pedido genérico. E o pedido genérico só existe em 3 situações, a gente estudou isso, 3 situações. Primeira situação lá do pedido genérico, nas ações universais, que a gente não sabe o valor, a quantidade, o quantitativo dos bens. Então, ações universais, nas ações em que envolve ali ato a ser praticado pelo réu, ou ainda nas ações que eu não tenho a delimitação do ilícito, como acontece, por exemplo, nos acidentes de trânsitos, né, trânsito. Então, ali você não tem ainda a delimitação do valor do ilícito. Nessas 3 hipóteses, nós podemos ter pedido genérico. Fora isso, não é possível. Eu sempre tenho que dar o valor exato daquilo que eu quero. Por isso, essa alternativa aqui, ela também é uma alternativa falsa. Certo? Pegaram a ideia? Entenderam o motivo aí? Beleza. Outra, no processo de conhecimento, a prestação jurisdicional básica se dá quando o juiz responde ao pedido do autor, acolhendo ou rejeitando. Correto, até aqui está certo, é esse mesmo objetivo, o juiz tem que acolher ou rejeitar. O pedido delimita a lide, e sobre ela deverá o julgamento incidir com força de definitividade, de tal forma que a regulamentação do caso concreto adquire força de lei dentro daquela delimitação traçada. É isso mesmo, né? O pedido, a gente fala sempre lá no princípio da congruência, né? O que é o princípio da congruência? É a necessidade que a sentença tem, né, de corresponder exatamente àquilo a que foi pedido. É a oportunidade que o juiz tem de analisar, então, o pedido do autor e decidir com o autor o que está acontecendo ali. Ok? Por fim, nós temos aqui agora outras questões, né? As outras questões versavam a respeito do quê? Das respostas do réu. Então, Almir ingressa com uma ação pelo procedimento comum em face de José, pleiteando a obrigação de fazer, consistente na restauração de sinteco aplicado no piso de um apartamento. Sinteco, para quem não sabe, é um piso de madeira, um tipo de piso de madeira. Uma vez que dias após a lição de serviço ter sido concluída, o verniz começou a apresentar diversas manchas regulares. Em sua inicial, afirma ter interesse na autocomposição. Então, lá na petição inicial, para quem lembra, a gente tem que dizer se tem ou não tem interesse na audiência de conciliação. E ele afirmou que sim. O juiz da causa, verificando que a petição inicial preenche os requisitos essenciais, não sendo de improcedência liminar do pedido, designa a audiência de conciliação a ser realizada dentro de 60 dias, promovendo ainda a citação do réu com 30 dias de antecedência. Ou seja, está tudo regular até aqui. Com base na legislação aplicável ao caso apresentado, assinar a alternativa correta. A. Caso Almir e José cheguem a um acordo durante a conciliação, a autocomposição obtida será reduzida a termo pelo conciliador, independentemente de sua homologação. Já constitui o executivo judicial, bastando que o instrumento seja referendado pelos advogados, dos transatores ou pelo conciliador credenciado junto ao tribunal. Pessoal, como eu já disse a vocês, o conciliador ele vai auxiliar, mas tudo
tudo é supervisionado pelo juiz. Então, mesmo que ocorra o acordo, esse acordo precisa da homologação do juiz. Então, mesmo na audiência de conciliação, em que é presidida pelo conciliador, se houver o acordo, não é ele, conciliador, que dá a palavra final. A palavra final sempre será do juiz. É o juiz quem tem que homologar essa decisão. Tanto que agora, dias atrás, quando a gente estudou ali, na aula passada, nós estudamos a sentença com resolução do mérito, nós vimos lá no item 2 ou 3, letra B, que nós temos lá a sentença de homologação, né, quando ele homologa a transação, quando ele homologa o acordo. Essa alternativa é que ela está errada. Por que está errada? Porque tem que ser homologada pelo juiz. Letra B. Agiu equivocadamente o magistrado, uma vez que o CPC prevê a imprescindibilidade do prévio oferecimento da contestação por José no prazo de 15 dias úteis a serem contados sua citação e antes da designação da audiência conciliatória, sob pena de vulnerar o princípio constitucional da ampla defesa, contraditório, também reproduzido na legislação adjetiva. Legislação adjetiva é o CPC. Vejam, aqui tem outro erro. Qual é o erro? Hoje, a contestação é oferecida 15 dias após a audiência de conciliação, e não antes, né? Antes era no código anterior, hoje é após a audiência de conciliação, por isso que essa aqui está errada. A C. Caso Almir, autor da ação, deixe comparecer injustificada a audiência de conciliação, tal ausência é considerada pelo CPC como ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor do Estado. Esse aqui, né, é a alternativa que me parece a mais correta, que está lá de acordo com o Código de Processo Civil. Mas, como eu já falei, e sempre vou falar todas as vezes que passarmos por isso, as questões objetivas tem que analisar item por item. Então vamos ao último deles e ver. Almir e José não precisam comparecer à audiência acompanhado por seus advogados. Até aí tudo bem. Realmente eles não precisam, desde que, né, eles tenham outorgado procuração para esses advogados com poder para transigir. Então vamos continuar. Almir e José não precisam comparecer à audiência acompanhado por seus advogados, uma vez que nessa fase processual a relação processual ainda não foi integralmente formada e não há propriamente uma lide, a qual apenas surgirá quando do oferecimento da contestação pelo réu. Então, essa aqui é o tipo de questão que a gente encontra em concurso, em exame de ordem, que muitas vezes acaba sendo assinalada equivocadamente. É uma alternativa que ela parece correta, só que tem um senãozinho aqui. Qual é o senão? Não tem que estar acompanhado por seus advogados, né? Ah, não, aqui está errada mesmo. Eles não precisam comparecer acompanhados de advogado, né? E, na verdade, eles podem não ir, mas os advogados têm que estar nessa audiência. As partes podem não ir, mas os advogados precisam estar. Então, eles inverteram aqui, estão dizendo que as partes não precisam ir com advogados. Errado. O advogado tem que estar presente em todos os atos do processo. A parte pode não ir e dar procuração para o advogado. Agora, o advogado não tem jeito de não estar presente a essa audiência. Então, por isso que essa alternativa ela está errada no exercício de vocês. Eu esperava que assinalasse a letra B, ok? Continuando, a gente tem aqui Leiliane, autora da ação de indenização por danos morais proposta em face de Carlindo, na quinta vara civil da comarca da capital, informou em sua petição que não tinha interesse, não possuía interesse na audiência de conciliação previsto no 334. Mesmo assim, o magistrado marcou a audiência de conciliação e ordenou a citação do réu. O réu regularmente citado manifestou interesse na realização da audiência, na qual apenas o réu compareceu. O juiz então aplicou a multa de 2% sobre o valor da causa. Sobre o procedimento do magistrado a partir do apresentado, assinale a alternativa correta. O magistrado não deveria ter marcado a audiência, já que o autor informou em sua petição que não tinha interesse. Pessoal, o juiz só não vai marcar a audiência se todo mundo
né, se manifestar dizendo que não tem interesse. No caso, só o autor dizendo que não tinha, não justifica aí a não marcação da audiência. Letra B. O magistrado agiu corretamente, tendo em vista que a conduta da autora se caracteriza como ato atentatório à dignidade da justiça. Correto, né? Ele agiu corretamente. Corretamente quando marcou a audiência e corretamente também quando aplicou o de comparecer à audiência. Então, me parece que essa aqui é a alternativa correta, né? Vamos ver as demais aí. O magistrado deveria ter declarado o processo extinto, sem resolução do mérito, e a multa não possui fundamento legal, né? A ausência da autora na audiência de conciliação, e a aplicação da multa, ela tem fundamentação legal, está na lei, a gente já estudou isso aqui, ok? Então, eu não me lembro agora o artigo da lei em que isso está marcado, mas tem previsão legal, a gente já estudou isso, então ela está errada, essa alternativa C. A manifestação de interesse no réu na realização da referida audiência pode ser feita em até 72 horas antes da realização. Mentira, né? O réu, ele não tem que concordar com a audiência, basta comparecer. O que o réu tem que fazer é manifestar o seu desinteresse nessa audiência, desde que protocole até 10 dias antes a sua petição. Ok? Beleza? Alguma dúvida? Avançando, então. Distribuída a ação, Antônia, a autora é intimada para a audiência de conciliação na pessoa do seu advogado. Correto, né? A gente sabe que os advogados é que são intimados para a audiência. Explicando o objetivo deste ato pelo advogado, Antônio informa que se recusa a participar da audiência, porque não tem interesse, porque não tem qualquer possibilidade de conciliação com o Romero, que é o réu. Acerca da audiência de conciliação ou da mediação, assinale a alternativa correta. Romero deverá ser citado para apresentar defesa com prazo de defesa com pelo menos 15 dias de antecedência. Né? Então, na verdade, vou deixar isso aqui de novo, que até eu me atrapalhei agora. Distribuída a ação, Antônia intimada para audiência de conciliação. Ok, pelo seu advogado. O advogado apresentou, ela disse que não queria, acerca do procedimento. Romero deverá ser citado para apresentar defesa com pelo menos 15 dias de antecedência? Não. A gente já viu que a contestação é apresentada depois da audiência de conciliação. Está errado. Letra B. A audiência não ser realizada, uma vez que Antônia manifestou expressamente seu desinteresse. Está errada. A gente viu que tem que ter a Antônia dizendo que não quer e no caso aqui, Romero, que é o réu, também dizendo que não quer. Ambos têm que manifestar o desinteresse. C. Ainda que ambas as partes manifestem desinteresse pela conciliação, quando a matéria não admitir autocomposição, a audiência ocorrerá normalmente? Não. Ao contrário, se não admite autocomposição, se não admite acordo, aí é que não vai ter audiência mesmo. A princípio, então, aqui sobrou a letra D como a letra que deveria ser assinalada. Vamos fazer o checklist, né? Checar se está correto. Antônio deve ser informada que o seu não comparecimento é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sob pena de multa. Correto. Né? Então, é a alternativa que melhor se aplica ao caso. Então, aqui nessa situação, seria a letra D. Né? D de dado, a que seria assinalada. Perfeito? Terminando as questões desse questionário, a gente vai para a próxima. O réu, ao contestar, não formula nenhuma pretensão em face do autor, mas sim uma exclusão do direito ora posto em juízo, afirmando que não está sujeito àquela obrigação, ou seja, não deseja uma sentença, ou seja, deseja uma sentença declaratória negativa. É isso mesmo, pessoal. Quem formula pedido é o autor. Réu não formula pedido. Réu, quando formula pedido, representa uma reconvenção que nós já estudamos. Então, entendam, quem faz pedido é o autor. O juiz vai julgar o pedido dentro dos limites daquilo que o autor pediu, nem a mais,
nem a menos do que foi pedido. É o limite da sentença, é o pedido do autor. Desse questionário, a última questão seria: a contestação é a principal peça de resposta. Verdadeiro, é isso mesmo. Resposta do réu, em que se concentram todos os elementos de resistência. Verdadeiro, é na contestação que o autor tem que apresentar toda a sua matéria de defesa. Adiante, todos os elementos da resistência, a demanda inicial e praticamente todos os incidentes que a parte poderia alegar no curso do processo. Realmente, é ali que ele vai trazer a apresentação da reconvenção, é ali que ele vai trazer todas as preliminares. Então, isso aqui é verdadeiro. A contestação é a principal defesa do nosso querido e amado réu, ok? Bom, pessoal, o que eu tinha separado para a gente estudar na manhã de hoje eram esses aspectos aí, né? E eu pergunto a vocês se tem mais alguma dúvida, alguma coisa que eu possa esclarecer a vocês sobre o tema de hoje, sobre os outros temas, sobre as questões. Se não, né, agradeço a atenção de todos e fiquem à vontade para ir fazer o nosso formulário lá no nosso sistema, ok? Agradeço a atenção de todos aí. E se acho que foi o Marlon que perguntou, o Vinícius, não lembro quem que perguntou, quiser ficar aqui, a gente já vê agora a tela do seu sistema. Se quiser ficar, eu já vou migrar para a tela lá. Ok, Beleza. pessoal? Agradeço a todos, né? Vou interromper a gravação.